O Nelson Mandela teve que ficar 30 anos na cadeia antes de conseguir sair de lá, ser presidente da África do Sul e acabar com o apartheid. O Flávio Augusto, que é um gênio do dinheiro, fez uma cagada, assumindo uma dívida no cheque especial antes de abrir sua primeira escola de inglês e daí ser bem sucedido e ser um exemplo pro brasileiro. O MrBeast, o maior youtuber do mundo, não sabia editar, não sabia gravar e tinha uma câmera porcaria quando ele começou a postar aqui no YouTube. Sabe o que essas três pessoas de gerações totalmente diferentes têm a ver? Eles começaram sem estar prontos e sem saber o que eles estavam fazendo. Na maioria das vezes a gente fica estagnado e não sai do lugar, não é porque a gente é burro, não é porque a gente é preguiçoso, não é porque a gente não tem talento, mas simplesmente pelo fato de que a gente espera o momento ideal para começar. E a verdade é que quando a gente espera o momento ideal para começar, ou ele nunca chega e a gente simplesmente não começa, ou quando ele chega já é tarde demais. A ideia desse vídeo é esclarecer o que as pessoas que têm muito sucesso fazem ao se arriscarem e por que elas fazem isso. E quero te mostrar como aplicar isso na sua vida e começar a encontrar tudo que você tem vontade. Meu nome é Pedro, sou médico, sou cirurgião geral, eu sou formado pela USP, mas aqui no meu canal você vai encontrar conteúdo sobre produtividade, sobre educação e carreira médica. Se você não quer perder nenhum conteúdo do canal, já clica em se inscrever e ativa as notificações. Bora lá que eu ainda não estou pronto para começar, mas vamos embora. Jerry Useman. Esse cara era um professor de fotografia na Universidade da Flórida e ele estava agoniado, assim como eu sempre fico com os meus alunos, sobre como ele podia fazer para extrair o máximo deles, fazer com que eles tirassem fotos melhores, com que eles pudessem ser os melhores prodígios que ele poderia ter. E aí ele decidiu usar uma turma como cobaia. Ele separou metade. O grupo A seria o grupo das fotos belas. Qual que seria o objetivo deles? Tirar as fotos mais bonitas possíveis. Na verdade, tirar a foto. Eles seriam avaliados pela qualidade da melhor foto. Eles poderiam tirar uma única foto, mas se essa foto fosse realmente boa, eles iam tirar nota máxima. Já o grupo B seria avaliado por uma forma diametralmente oposta. Eles iam olhar simplesmente para o número de fotos. Então, se eles tirassem 1000 fotos, mas uma porcaria, iam tirar uma nota muito boa, porque a quantidade importava, a qualidade não estava em jogo. E aqui, antes de eu seguir com o resultado desse estudo, eu quero te pedir um favor, pausa o vídeo e antes da gente seguir, comenta qual dos grupos teve a foto mais bonita. O grupo que estava preocupado só com a beleza ou o grupo que não estava nem aí para a beleza. Comentou? Boa. Então, se você pensa de forma parecida como eu e não viu esse estudo antes, você vai ficar um pouco incomodado com o resultado. O grupo que estava preocupado em tirar boas fotos, tirou fotos de merda. Já o grupo que estava preocupado em tirar muitas fotos e não estava nem aí para a qualidade delas, tirou as melhores fotos. E é estranho quando você para pensar nisso no primeiro momento. Mas, quando a gente entende isso mais a fundo e entende o nosso funcionamento como seres humanos, fica muito fácil de entender. O que acontece? Todo mundo é horrível em tudo até que a gente pare de ser horrível. E existe um negócio chamado processo que mora no meio do caminho. Você é ruim numa coisa, existe um processo, você fica bom. E esse processo é a execução repetida daquela tarefa com muitos erros, alguns acertos, até que a gente comece a errar menos, acertar mais e ficar bom naquilo. E o grupo A, que estava preocupado com a beleza, com a qualidade, se preparou muito, estudou muito, comprou uma câmera muito fera, procurou o pôr do sol perfeito, tirou uma ou duas fotos, não ficou boa, começou a se preparar mais, tirou uma ou duas fotos, o semestre acabou, a foto tava uma porcaria. Já o grupo B tava relaxado, tranquilo, à vontade para testar, porque podia só metralhar ali o botão da câmera, quanto mais ele tirasse melhor. E aí ele começou a tirar uma foto porcaria, depois ele viu, putz, isso aqui é bonito, vou testar. E aí, de tanto tentar, mesmo sem estar muito preocupado em melhorar, a qualidade das fotos começou a melhorar, o cara começou a ficar empolgado, ele começou a arriscar com novas luminosidades, tentou uma câmera, uma lente diferente que ele talvez não testasse, e aí arte começou a aparecer. Enquanto o outro lado, o cara estava tentando ler um algoritmo de Excel para tirar foto mais bonita, e não executava, estava parado, com medo, e putz, cara, se eu tirar desse jeito não vai ficar bom, e daí não testava. E aqui é engraçado que eu vou dar o puxão de orelha em mim. Eu faço isso o tempo todo no Instagram, às vezes eu quero postar um vídeo, e eu tenho uma ideia. E aí sabe o que eu não faço? Eu não posto, porque eu falo, puta, isso aqui não tá perfeito, não é legal. E eu fico travado e não executo, e daí não sai nada. É engraçado que eu tô falando isso, tô trazendo isso aqui como algo importante, mas a gente também erra, né? Eu não sou perfeito. Mas é importante isso de se policiar o tempo todo pra gente conquistar mais do que a gente quer e chegar mais longe. Mas voltando aqui pra nossa história. O grupo B, por executar demais de forma despretensiosa, teve fotos maravilhosas. E eu entendo isso do perfeccionismo e da gente errar demais por dois pilares. Primeiro, pela cultura.
Já começa na escola, né? Você faz a primeira prova ali com 6, 7 anos e a gente é ensinado desde cedo que não dá pra errar. Então, pô, você vai pra prova, você precisa estar preparado pra prova. Você não pode chegar lá sem estar pronto, né? Porque se você tirar uma nota ruim, você é punido, isso é ruim. Então, já é incutido na nossa cabeça que errar é proibido. Errar não pode ser feito. Então, você tem que estar pronto o tempo todo. E quando a gente amadurece, quando a gente envelhece, isso piora. E aí, qualquer decisão que é um pouco ousada pra sua realidade vai ser desincentivado pelos seus pares. Às vezes você é de uma família mais humilde, mais pobre, e você fala que vai prestar um concurso difícil, vai querer fazer uma faculdade de um curso superior mais difícil, vão te desincentivar, vão falar que isso é para rico, que não é condizente com a sua realidade, que você não deve ousar sair do padrão dos seus colegas, e que você vai sair do que é garantido aqui, você tem um emprego aqui nessa loja que te paga 3 mil reais por mês, você vai sair disso para poder arriscar num curso superior. Ou às vezes, você que já vem de uma família mais tradicional, que está relacionado com estudos, às vezes você decide que vai empreender, vai sair um pouco da manada ali do que se espera de você. Vão falar, mas você está pronto para isso? Você tem certeza que você sabe todos os riscos, você sabe todos os custos, você sabe toda a questão fiscal atrelada a isso, você vai conseguir criar um produto que vai se destacar em relação à concorrência? Todos esses questionamentos vão começar a aparecer e você vai pensar, não estou pronto, não vou começar. E aqui eu vou ser advogado do diabo e vou dizer, sim, você não está pronto. E ninguém está pronto antes de começar. O único jeito de você saber todas essas perguntas que eu acabei de colocar na sua cabeça é na prática. Quando eu abri minha empresa, eu não sabia como é que fazia para emitir uma nota fiscal. Eu não sabia como é que fazia para encontrar um colaborador bom. Eu não sabia como é que fazia para contratar alguém. Eu não sabia nada. Sabe como é que eu descobri? Não foi num livro. Aqui tem um monte de livro aqui atrás. Isso aqui me ensinou outras coisas. Mas tudo que eu sei sobre empreender, sobre tocar uma empresa, eu descobri errando, quebrando a cara e fracassando muitas vezes. E a gente coloca essa situação de esperar estar pronto antes de começar, invertendo a ordem natural das coisas. Eu trouxe agora há pouco, né? Existe uma habilidade que você é horrível, existe aqui uma habilidade que você pode eventualmente ser bom. No meio do caminho, mora o processo. Eu vou trazer o exemplo aqui para minha realidade, que eu sou seguro para falar. Vou imaginar um concurseiro aí que quer passar na residência, que começa o ano de 2025, lá em janeiro. Então a gente está no passado, tirando os 40% na prova, e ele precisa tirar 90%, que ele quer uma especialidade muito difícil. Ele olha para o resultado, ele sonha com o resultado. A gente quer chegar lá. Só que para chegar nesse resultado, ele precisa atravessar uma ponte. E essa ponte é o estudo, que eu vou aqui resumir em tarefas. Vamos supor que ele vai ter que fazer 20 mil questões ao longo do ano, mais 30 simulados, mais assistir às aulas, mais revisar com flashcard, mais fazer outras revisões. E aí, como consequência, quase que como um sintoma daquela execução contínua de estudos, a nota dele sobe. Só que olhar para a nota é praticamente inútil. Olhar para a nota é só um guia do que ele precisa fazer no meio do caminho. Pensar só nesse resultado é como se você chegar na academia e o professor falar, eu quero que você cresça 4 centímetros do seu braço no mês que vem. Até mais. Se vira. É uma informação quase que inútil. Você precisa olhar muito mais para o processo, para a execução do hábito e entender que o resultado é uma consequência. E a gente nunca vai conseguir precisar ou controlar qual é o resultado. Nós temos uma necessidade e uma gana de saber exatamente o que vai acontecer. Só que isso é impossível. O que nós podemos fazer é executar até a gente ficar bom o bastante. E executar até ficar bom o bastante inclui um outro problema, que é a gente precisa errar muito e demora mais do que a gente gostaria. E quando a gente fala do perfeccionismo, tem a resiliência, que é uma característica que está necessariamente atrelada ao perfeccionismo. Porque de nada adianta você começar a executar uma tarefa difícil, quebrar a cara na primeira, na segunda vez, e pensa, isso não é pra mim, vou desistir, vou tentar outra coisa. E daí você muda para uma nova tarefa, quebra a cara 2 vezes, não é pra mim. E aí você nunca espera o tempo bastante para você ser bom naquilo. Tem um piloto de motocross que é o exemplo perfeito para essa história. O nome dele é Travis Pastrana. Ele quebrou a cara, literalmente, dezenas de vezes. Eu vou deixar aqui uma foto do raio-x dele pra você entender a situação. Quebrou os 2 fêmurs, quebrou o braço, quebrou o quadril, quebrou tudo. E aí ele continuou. Depois de quebrar a cara, cair, não acertar. Consequência disso, ele atingiu renome, ganhou diversos campeonatos e é um dos melhores no que ele faz. Mas ele é a prova viva de que pra ser bom, antes precisa ser uma merda. Ele teve que, literalmente, arriscar a vida, cair no asfalto, cair na lama, quebrar o braço, quebrar a perna para conseguir ser bom. Você não vai ser piloto de motocross, eu tenho uma notícia boa, você não vai precisar fraturar nenhum osso. Mas você vai precisar enfrentar o desconforto, às vezes a humilhação, se você quer se expor. Você vai precisar se colocar numa situação que você não gosta, até que num dado momento, aquela tarefa que antes parecia ser muito difícil, hoje é algo natural. Na faculdade, eu tinha dificuldade de apresentar um trabalho. Eu lembro que, às vezes o trabalho era em 5 pessoas, eu fazia todo o trabalho só para não ter que falar em público. E hoje, para mim, é tranquilo gravar um vídeo pro YouTube, é tranquilo subir num palco e palestrar para 200, 300 pessoas. E o que separa esses 2 Pedros?
Separa que eu me dispus à humilhação. Me dispus a subir no palco, gaguejar, tremer, não conseguir falar, fiz exercício, pratiquei. Hoje em dia eu faço treino com fonoaudiólogo. Isso foi um processo longo. Eu tô olhando ali pro Pedro de 2016. Hoje eu tô em 2026, uma década passou. Uma década executando essa habilidade. Se eu tivesse continuado tímido, com medo de aparecer no palco, com medo de aparecer, eu continuaria tão ruim quanto eu era em 2016. Então, você precisa começar sem estar pronto pro tempo começar a correr. Porque enquanto você não começa, o tempo não tá correndo. Não dá pra parar antes da hora. Faz como o Travis Pastrana, quebra, faz a cirurgia, volta pro jogo, porque uma hora você vai ser bom. Se você gostou desse vídeo, já deixa o joinha e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Valeu, até mais.